Olá, curiosos e amantes da história. Já se perguntaram como a nossa espécie, o Homo sapiens, dominou o planeta? Como passamos de meros animais a arquitetos da nossa própria realidade? Esqueça os livros de história tradicionais. Harari nos leva a uma jornada fascinante, explorando as revoluções que moldaram a nossa existência. Prepare-se para ter suas crenças abaladas, suas perspectivas ampliadas e sua mente explodida. Sapiens não é apenas um livro, é uma experiência transformadora que vai te fazer questionar tudo o que você pensava que sabia sobre a história da humanidade. Não perca tempo. Clique agora no link da Amazon na descrição e garanta o seu exemplar de Sapiens, uma breve história da humanidade. A história da humanidade te espera. O Sapiens oferece uma narrativa ambiciosa e multifacetada da história da humanidade, desde os primórdios até o presente. Yuval Noah Harari não se limita a uma mera cronologia de eventos. Ele explora as forças motrizes que moldaram a trajetória do Homo sapiens, analisando como passamos de uma espécie de primata insignificante a senhores do planeta. O livro é estruturado em torno de 3 revoluções principais: a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica, cada uma representando um salto qualitativo na capacidade humana de transformar o mundo e a si mesma. O Harari examina não apenas os avanços materiais e tecnológicos, mas também as transformações sociais, culturais e psicológicas que acompanharam cada revolução. Ele nos convida a refletir sobre o significado da nossa existência e sobre o impacto das nossas escolhas no futuro da humanidade. Revolução Cognitiva. A Revolução Cognitiva, ocorrida há cerca de 70 mil anos, é apresentada como o divisor de águas que separou os sapiens de outras espécies humanas e lhes permitiu dominar o mundo. O desenvolvimento da linguagem é central para essa revolução, mas Harari argumenta que não foi a linguagem em si, mas sim a capacidade de criar e acreditar em ficções que fez a diferença. Essa capacidade permitiu aos sapiens formar grandes grupos cooperativos, transmitir informações complexas e criar identidades coletivas baseadas em mitos e crenças compartilhadas. A teoria da fofoca é apresentada como uma possível explicação para o desenvolvimento inicial da linguagem, permitindo que os humanos compartilhassem informações sobre os relacionamentos e comportamentos dos membros do grupo, construindo assim laços sociais mais fortes e complexos. No entanto, Harari vai além, argumentando que a característica verdadeiramente única da linguagem humana é a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem, como deuses, nações, dinheiro e direitos humanos. Essa capacidade de criar realidades imaginadas possibilitou a cooperação em larga escala e a formação de estruturas sociais complexas, como estados, igrejas e sistemas jurídicos. Harari destaca que, embora essas realidades imaginadas não existam no sentido físico, elas têm um poder imenso sobre o nosso comportamento e moldam a nossa realidade. A lenda da Peugeot, por exemplo, ilustra como uma empresa, uma ficção legal, pode exercer mais poder do que um leão. Após a Revolução Cognitiva, os sapiens passaram a viver em uma realidade dual, composta tanto pela realidade objetiva dos rios e leões, quanto pela realidade imaginada dos deuses e nações. Com o tempo, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, a ponto de influenciar a própria sobrevivência da realidade objetiva. Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola, iniciada por volta de 12 mil anos atrás, é retratada como uma armadilha do luxo, onde a busca por uma vida mais fácil levou os humanos a trabalhar mais e a se tornarem mais dependentes da agricultura. O Harari argumenta que a transição para a agricultura não foi uma decisão consciente e planejada, mas sim uma série de pequenas decisões tomadas individualmente, cada uma com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. No entanto, o efeito cumulativo dessas decisões foi o de aumentar a carga de trabalho, diminuir a variedade da dieta e aumentar a exposição a doenças e à exploração. A agricultura também teve um impacto significativo na sociedade humana, levando ao aumento da população, ao surgimento de assentamentos permanentes e ao desenvolvimento de hierarquias sociais. Com o aumento da produção de alimentos, surgiu a necessidade de armazenar e proteger os excedentes, o que levou ao desenvolvimento de novas tecnologias e instituições sociais. O livro explora como a agricultura afetou a vida dos animais domesticados, muitas vezes levando a sofrimento individual em detrimento do sucesso evolutivo da espécie. Harari destaca a discrepância entre o sucesso evolutivo do trigo e do milho, que se espalharam por todo o mundo graças à agricultura, e o sofrimento dos animais como bois e ovelhas, que foram submetidos a condições de vida precárias e exploradas para o benefício humano. A construção de templos como Göbekli Tepe pode ter precedido o desenvolvimento da agricultura, sugerindo que motivações culturais e ideológicas, e não apenas necessidades materiais, podem ter impulsionado a Revolução Agrícola.
Essa hipótese desafia a visão tradicional de que a religião surgiu como uma forma de justificar e legitimar a ordem social estabelecida pela agricultura. Unificação da humanidade. O livro discute como as sociedades humanas se unificaram ao longo do tempo, com o surgimento de impérios, religiões universais e sistemas econômicos globais. Os impérios são definidos como ordens políticas que dominam um número significativo de povos distintos, cada um com seu próprio território e identidade cultural. Harari argumenta que os impérios desempenharam um papel crucial na unificação da humanidade, disseminando ideias, instituições e normas culturais em vastas áreas geográficas. Embora os impérios tenham sido frequentemente construídos sobre a violência e a opressão, eles também deixaram legados ricos e duradouros, como línguas, leis, arquitetura e filosofia. O autor destaca que praticamente todas as pessoas no século XXI são fruto de algum império, e que é impossível separar o legado imperial da nossa cultura e identidade. As religiões universais, como o cristianismo e o islamismo, ofereceram uma visão global e um conjunto de valores comuns que uniram diferentes culturas e sociedades. Essas religiões transcenderam as fronteiras políticas e étnicas, oferecendo uma identidade compartilhada e um senso de propósito para milhões de pessoas. O dinheiro é apresentado como um sistema de confiança mútua que permite a cooperação econômica em larga escala, superando as limitações do escambo. Harari argumenta que o dinheiro é um dos maiores conquistadores da história, unindo pessoas de diferentes culturas e religiões em uma rede global de comércio e interdependência. Mesmo figuras como Osama Bin Laden, apesar do seu ódio à cultura americana, utilizavam dólares. Revolução científica. A Revolução Científica, que começou há cerca de 500 anos, é vista como um ponto de inflexão na história humana, impulsionada pela descoberta da ignorância e pela busca por conhecimento empírico. O Harari argumenta que a ciência moderna se distingue das tradições de conhecimento anteriores pela sua disposição para admitir a ignorância e pela sua crença de que o conhecimento pode ser obtido através da observação e da experimentação. Essa mentalidade levou a um avanço sem precedentes na nossa compreensão do mundo natural e a criação de novas tecnologias que transformaram a nossa vida. O desenvolvimento da ciência moderna permitiu aos humanos adquirir um poder sem precedentes sobre o mundo natural, levando a avanços tecnológicos e transformações sociais. A relação entre ciência, política e economia é examinada, mostrando como as instituições políticas e econômicas fornecem os recursos necessários para a pesquisa científica, que por sua vez fornece novas capacidades que são usadas para obter novos recursos. O capitalismo é analisado como uma religião moderna que promove o crescimento econômico e o consumo, mas também pode levar à desigualdade e à exploração. Harari destaca a importância da confiança no futuro para o funcionamento do capitalismo, bem como a necessidade de reinvestir os lucros na produção para garantir o crescimento contínuo. O livro explora como a ciência e a tecnologia estão convergindo para criar novas possibilidades, como a criação de braços e pernas biônicas controladas pelo pensamento, mas também levanta questões éticas sobre o futuro da humanidade. A possibilidade de modificar geneticamente os seres humanos e de criar novas formas de vida levanta questões profundas sobre a nossa identidade e o nosso propósito. Felicidade. O livro aborda a questão da felicidade ao longo da história, argumentando que ela não depende apenas de condições objetivas, como riqueza e saúde, mas também de expectativas subjetivas. O Harari destaca que, embora tenhamos alcançado um nível de conforto material sem precedentes, não está claro se somos mais felizes do que os nossos antepassados. A mídia de massa e a indústria da propaganda são criticadas por influenciar as expectativas das pessoas e potencialmente diminuir sua felicidade. A bioquímica humana é apresentada como um fator importante na determinação da felicidade, com algumas pessoas predispostas a serem mais felizes do que outras. Harari explora diferentes perspectivas sobre a felicidade, incluindo a visão liberal, de que a felicidade é uma questão de escolha individual, e a visão budista de que a felicidade depende da compreensão da nossa mente e da libertação do sofrimento. Conclusão: o Sapiens oferece uma visão abrangente e provocativa da história humana, explorando as forças que moldaram nossa espécie e nosso mundo. O livro destaca a importância da cooperação, da cultura e da tecnologia no desenvolvimento da civilização humana. Ao mesmo tempo, levanta questões importantes sobre o futuro da humanidade, incluindo os desafios da desigualdade, da exploração e do impacto da tecnologia em nossa felicidade e bem-estar. O autor conclui que, embora tenhamos alcançado um poder sem precedentes, ainda não está claro se estamos no limiar do céu ou do inferno, e que o futuro da humanidade depende das escolhas que fazemos hoje.
Harari nos convida a refletir sobre o que realmente importa na vida e sobre como podemos usar o nosso poder para criar um mundo mais justo e sustentável.